Vamos ao capítulo completo, narrado e bem detalhado de Hunter x Hunter 413. Bora lá, após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos chegando com seu querido Hunter x Hunter. Estamos aí na volta desse mangá tão maravilhoso e estamos no capítulo 413. A Guerra da Sucessão continua com tudo. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu venho pedir a vocês, não se esqueçam de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e chegar a bem mais pessoas. Olha, me dá essa força aí e sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. Bom, vamos lá. O silêncio fúnebre pesava no ambiente enquanto a escolta militar avançava lentamente. Soldados armados flanqueavam o pesado caixão, uma marcha solene que marcava a queda de mais um herdeiro. A comitiva atravessou as imensas portas duplas, adentrando um corredor escuro, cujas paredes eram adornadas por um complexo padrão de linhas geométricas. No fim desse caminho opressivo, a imponente figura do rei Nasubi aguardava em silêncio. O destino final do cortejo era uma câmara vasta e circular, um santuário oculto coberto pelas mesmas linhas labirínticas. 14 cápsulas repousavam em um círculo perfeito ao redor de um artefato central enigmático. Os guardas posicionaram o caixão do nono príncipe Hawkenberg em seu respectivo receptáculo. O maquinário impiedoso da sucessão continuava a operar, marcando exatos 30 minutos antes da decretação da lei marcial especial. Ao observar o rosto sereno de Hawkenberg repousando na câmara, algo perturbador foi notado. A pequena chama na base de sua cápsula ardia intensamente. Diferente do oitavo, décimo e 12º príncipes, a chama da vida do nono príncipe não havia se apagado. O rei Nasubi atestou a realidade fria do ritual. Se a alma de Hawkenberg ainda habitava algum corpo, seu direito à sucessão permanecia absolutamente intacto. Ele ainda estava dentro do combate. Longe da câmara secreta, o choque da realização atingia o primeiro príncipe. Benjamin, furioso, compreendeu a ilusão que havia o enganado. O corpo físico de Hawkenberg havia perecido, mas sua alma inegavelmente continuava viva. Simultaneamente, habitando a carne de Balsamico, o próprio Hawkenberg calculava febrilmente seus próximos passos. Ele sabia que sustentar a farsa em um confronto direto contra o primeiro príncipe era impossível. Seu comportamento e maneirismo o denunciariam como um impostor imediatamente. Ele precisava testar as regras de sua habilidade antes que Benjamin o encontrasse. Como um raio cortando a escuridão, a verdade atingiu Benjamin. O suicídio brutal de Chicago, o comportamento errático, as peças finalmente se encaixando. A habilidade do nono príncipe não era apenas manipulação, era a transferência literal de almas, a troca de consciência. Com a mandíbula travada, Benjamin agiu imediatamente. Ele se virou para os seus subordinados, a voz trovejando pelos corredores. Enviem soldados para a sala 109 agora, Balsamico. Está lá. Todos os devotos de Hawkenberg naquele local devem ser contidos. Eles são testemunhas vitais. Porém, a mente tática do primeiro príncipe rapidamente recalculou o perigo. Prender os peões não seria suficiente. Se Hawkenberg estava no corpo de Balsamico, o que o impedia de estar usando sua habilidade novamente neste exato segundo, transferindo-se para outra pessoa? Benjamin compreendeu o terror da situação. A prioridade absoluta era decifrar as regras imutáveis dessa troca de personalidade. Se falhasse nisso, a guerra estaria perdida. Qualquer um guarda, um criado, um irmão, poderia ser um inimigo mascarado da próxima vez. Eles sequer saberiam quem é quem. Mas antes que pudesse formular seu próximo comando, o ar pareceu desaparecer de seus pulmões.
Benjamin vacilou, levando a mão pesada ao rosto. Um som gutural e sufocado escapou de sua garganta. Ele tentou disfarçar, mas uma tosse úmida e violenta rasgou seu peito. Trêmulo, o monstro de músculos que sempre exalou invencibilidade arrastou-se até o banheiro mais próximo. Ele se apoiou com força na borda da pia, ofegando. O suor frio empapava seu rosto enquanto uma série de sintomas o engolia de uma só vez. Uma náusea insuportável, uma febre que parecia ferver seu sangue, letargia esmagadora e dores afiadas perfurando suas articulações. Ele ergueu o olhar pesado para o espelho, seus olhos se arregalaram. Onde antes brilhava a confiança inabalável de um predador, agora refletia-se o pavor absoluto. Uma aura escura, densa e espirralada, o desenho cadavérico da própria morte pairava invisível sobre os seus ombros. Não pode ser! O pensamento cruzou sua mente, atordoada enquanto a aterrorizante conclusão se formava. Infecção? O cérebro de Benjamin trabalhava freneticamente contra a névoa da febre. Ele conhecia perfeitamente o arsenal biológico de Kakin. O vírus TSK-17 tinha um período de incubação de aproximadamente 6 horas. 6 horas atrás, Balsamico ainda estava no Ministério da Justiça. Era fisicamente impossível que Hawkenberg, operando através do corpo do sargento, fosse o responsável por tal infecção. Forçando sua mente a ignorar a dor nas articulações, ele começou a montar o quebra-cabeça letal. O TSK-17 exige condições rigorosas. Seu recipiente só pode ser aberto através das botas especiais de sua guarda particular. Além disso, quando pulverizado a partir do solo, o vírus tem um alcance efetivo de no máximo 2 metros. Considerando a estatura colossal do primeiro príncipe, uma infecção perfeita, silenciosa e sem falhas exigiria uma vulnerabilidade específica. Apenas quando eu tivesse sentado, a lembrança o atingiu com a força de um golpe físico. Uma imagem nítida tomou sua mente. Ele mesmo, relaxado em sua poltrona no alojamento, focado na leitura de relatórios, enquanto uma figura vasta e encorpada permanecia de pé em absoluto silêncio logo atrás dele. A sombra da traição pairando sobre suas costas. Foi naquele momento? Benjamin não perdeu um segundo sequer. Guiado pela urgência e por uma raiva crescente, ele marchou até o laboratório de segurança máxima. Seus dedos grossos digitaram a senha no painel numérico da parede. Ele inseriu o cartão de acesso e o cofre sibilou, ejetando o compartimento blindado. Com as mãos trêmulas pela doença que já corria em suas veias, ele abriu a maleta metálica de contenção do TSK-17. Seus olhos varreram o interior forrado. Os tubos mortais estavam alinhados, havia apenas uma lacuna. Balsamico retirou apenas 2 ampolas e não levou mais nenhuma? O primeiro príncipe constatou o choque, distorcendo assim suas feições. A realidade entrava em colapso com a lógica. Se o vírus armazenado em seu próprio cofre não havia sido utilizado contra ele, como explicar os sintomas evidentes que destruíam o seu corpo de dentro para fora? O suor frio escorria pelo seu rosto tenso. Seria apenas um mal-estar passageiro? Uma coincidência macabra? Não, pense! Benjamin esbravejou para si mesmo, cerrando os dentes e recusando-se a sucumbir ao pânico. Se outro soldado particular além de mim e Balsamico introduziu o TSK-17 neste navio de forma premeditada, que método ele usou? O labirinto de segurança do exército de Kakin era, em tese, impecável. Benjamin repassou freneticamente cada engrenagem do sistema militar em sua mente febril. Relatórios de fabricação de armas, controle rigoroso de inventário, inspeção minuciosa de bagagens, cruzamento contínuo de dados. Era simplesmente impossível que um soldado particular desviasse uma arma biológica por conta própria. Toda essa rede de segurança funcionava com perfeição, a menos que uma ordem absoluta vinda do topo da hierarquia esmagasse todos os protocolos. A verdade desceu sobre Benjamin com o peso de uma bigorna.
Os guardas diretos de sua mãe, a primeira rainha, haviam burlado a segurança, retirado o frasco do laboratório e o entregado nas mãos de um soldado traidor. A figura imensa de Benjamin tremeu, não apenas pelo vírus que corria seu corpo, mas pela ferida dilacerante do abandono. Minha mãe escolheu o meu irmão ao invés de mim? A constatação rasgou sua mente, um misto de fúria cega e incredulidade. Com os dentes cerrados, Benjamin refez todos os cálculos táticos. Tempo, posicionamento, oportunidade. A eliminação das variáveis o levou a uma única e irrefutável resposta. Ele marchou pelos corredores de seus aposentos até confrontar o homem em que mais confiava. Furikov estava de pé, mantendo sua habitual postura neutra e inabalável. Benjamin parou diante dele, a fúria assassina transbordando em cada palavra. Calculando de trás para frente, o único que poderia ter me envenenado é você, Furikov. A voz do primeiro príncipe era um rosnado letal, pronto para executar a sentença. Você obteve o TSK-17 por intermédio da primeira rainha e se vendeu para o lado do meu irmão? Qual foi sua motivação? Dinheiro? Status? Diga-me a razão pela qual nos traiu antes que eu tire a sua vida. Apesar de ter a morte fungando em seu cangote sob a forma da ira do príncipe Benjamin, a expressão de Furikov não vacilou um único milímetro. Seus olhos frios sustentavam o olhar do príncipe com uma calma quase mecânica. Traição? De forma alguma. Furikov declarou com firmeza inquestionável, a voz carregada de uma devoção assustadora. No passado, no presente e no futuro, a minha lealdade foi e sempre será dedicada unicamente à nação e ao primeiro príncipe. Benjamin estreitou os olhos, o punho tenso, mas antes que pudesse avançar, Furikov fez uma admissão direta, sem qualquer traço de hesitação. No entanto, não há dúvidas de que eu fui quem pulverizou o TSK-17 e infectou Vossa Alteza. Eu explicarei detalhadamente as circunstâncias a partir de agora. Enquanto Benjamin mantinha a guarda alta, avaliando se estraçalharia o subordinado antes mesmo de ouvi-lo, Furikov começou a desvendar a verdadeira teia de horrores que operava nas sombras. Se a sua desconfiança for maior que o seu desejo de ouvir, pode me matar enquanto eu estarei explicando, pontuou Furikov inabalável. O meu verdadeiro propósito é pegar o plano da primeira rainha, sua mãe biológica, que almejava a vitória do nono príncipe, e reverter a estratégia dela contra si mesma. E, simultaneamente, o soldado pausou por uma fração de segundos, revelando o abismo monumental de sua jogada. Virar o jogo e destruir as maquinações do meu próprio pai biológico, Beyond Netero. Furikov então inclinou o pescoço, expondo uma marca bizarra e repulsiva cravada em sua garganta. O desenho vívido de um olho cadavérico que parecia observar a própria morte. Esta é a maldição implantada por Beyond Netero, explicou o soldado com a voz desprovida de qualquer tremor. Ela está programada para disparar no momento da minha morte. A primeira rainha me encurralou com uma exigência cruel. Ou eu usava o TSK contra Vossa Alteza em 48 horas, ou ela ativaria essa maldição. O primeiro príncipe escutava em silêncio, o corpo ainda queimando sobre a febre do vírus, enquanto a verdadeira estratégia do seu subordinado começava a se desenhar. O que me aterrorizou não foi ser alvo dessa magia letal, continuou Furikov, estreitando os olhos. Minha maior preocupação era que, caso eu morresse consumido por ela, a habilidade da besta espiritual guardiã da Vossa Alteza pudesse desaparecer por completo. Para evitar esse desastre, calculei que existia apenas uma garantia absoluta: a devolução da maldição. Benjamin arregalou os olhos. A dor em suas articulações foi momentaneamente eclipsada pela magnitude monstruosa daquela jogada tática. A compreensão brilhou em seu rosto. Se você morrer primeiro, a maldição retornará em cheio ao parasita que a originou. Benjamin deduziu, a voz grave ganhando um tom de assombro. E nesse cenário trágico, a minha própria besta espiritual guardiã usará esse combustível para me transformar em uma divindade.
Exatamente como Vossa Alteza concluiu, exclamou Furikov, uma faísca de fervor fanático iluminando o seu semblante estoico. Dessa forma, Vossa Alteza não será mais um mero mortal. O Senhor será capaz de estabelecer uma linhagem imperial única e contínua, erguendo um império próspero e eterno. Com o perdão da minha ousadia, minhas ações forçaram a rainha a acreditar que cedia à chantagem dela, enquanto, na verdade, eu preparava o terreno para que o meu príncipe se tornasse o deus guardião de Kakin. A convicção exalava de cada palavra de Furikov. Ele encarou Benjamin com a tranquilidade de um mártir pronto para a fogueira. Já não possuo mais nenhum arrependimento ou apego neste mundo. Que eu seja consumido pelo retorno dessa maldição, pois este é o meu maior e único desejo. O silêncio reinou nos aposentos por um breve instante. A figura colossal de Benjamin pareceu ceder sob o peso daquela lealdade incondicional e suicida. A ira que sentia instantes antes derreteu, sendo substituída por um profundo sentimento de culpa. Fui um homem tolo, murmurou o príncipe, desviando o olhar envergonhado por sua própria cegueira. Fui tolo o suficiente para não confiar no homem que sempre, em todos os momentos, permaneceu inteiramente leal a mim. Ele voltou a encarar Furikov, o olhar agora duro, mas forjado no mais absoluto respeito. Continue me acompanhando. Fique ao meu lado por mais um pouco. Enquanto a conversa definia os rumos da guerra, a narrativa expõe a aterrorizante e complexa habilidade de Nen de Furikov, combustização. Ao permanecer próximo de um alvo por um longo período acumulado, Furikov consegue analisar detalhadamente a habilidade inimiga. Com essa leitura, ele é capaz de forjar equipamentos de combate que podem destruir o poder do adversário ou potencializá-lo. O custo? Absurdo. Durante todo o tempo de análise e forja da arma, Furikov fica completamente impossibilitado de usar Hatsu. O tempo gasto criando a arma é exatamente igual ao tempo de análise. E se o processo for interrompido, todo o progresso é pulverizado, obrigando-o a recomeçar do zero absoluto. Com sua habilidade secreta agora revelada e seu dever cumprido, Furikov dobrou os joelhos. Ele se ajoelhou reverendamente no tapete diante de Benjamin. Nas costas do príncipe, sua grotesca e imponente besta espiritual guardiã se ergueu, projetando uma sombra densa sobre os dois homens. Será a maior honra da minha vida obedecê-lo, declarou Furikov de cabeça baixa. Meu príncipe. A dor do vírus corroendo seu corpo foi subitamente eclipsada por uma epifania grandiosa e aterrorizante. O plano estava claro. A verdadeira natureza de sua besta espiritual guardiã, decifrada pela lealdade de Furikov, era a chave para a supremacia absoluta. Benjamin compreendeu que, se fundisse essa nova habilidade secreta com o poder do seu Benjamin Button, o resultado seria inatingível. Com os pulmões cheios de convicção feroz, Benjamin bradou, sua voz ecoando pelos aposentos como o estrondo de um canhão. Transmitam essa ordem a todos os vossos soldados particulares. Hoje, pontualmente às 14h15, a lei marcial especial está oficialmente decretada. Os subordinados ao seu redor se perfilaram imediatamente, absorvendo o impacto daquela ordem inquestionável. Sem perder o ímpeto, Benjamin ditou as regras cruéis do banho de sangue que se aproximava. Iniciaremos os preparativos às 14 horas em ponto. Nossos alvos para execução imediata serão única e exclusivamente os soldados particulares que não pertencem ao exército real. Matem-nos de forma silenciosa e com bons modos. Enquanto as ordens eram assimiladas, a mente do primeiro príncipe rompia as barreiras do tático e alcançava o divino. A guerra de sucessão havia mudado de forma. Em seu delírio de grandeza, ele percebeu que aquilo jamais fora um mero jogo de sobrevivência para decidir o próximo rei. Eu mesmo substituirei a cerimônia da urna de sementes e me tornarei o alicerce espiritual da grande árvore de Kakin. Benjamin pensava, erguendo a mão aberta como se já estivesse esmagando o mundo sob seus dedos. Serei a divindade guardiã do líder supremo. Essa é uma autoridade suprema.
que transcende até mesmo o título de rei. A megalomania fervia em suas veias. Ele já visualizava a inevitável unificação do mundo sob a bandeira de Kakin e o clã Ruigou-Rou ocupando o trono pela eternidade. Para supervisionar esse domínio eterno do alto de um glorioso dossel divino, um deus se faz necessário. Esta guerra de sucessão foi, na verdade, uma longa e árdua guerra sagrada para selecionar cuidadosamente essa divindade. Voltando à frieza do campo de batalha, ele disparou sua diretriz final, garantindo que o caos fosse cirúrgico. Não ousem tocar em nenhum membro da Associação Hunter. Assim que a lei marcial for declarada, apliquem os regulamentos para proteger os príncipes e reúnam todos eles no grande salão de banquetes do nível 1. Benjamin empunhou um pesado fuzil de assalto. O som metálico do engate quebrando a tensão da sala, o metal frio, contrastava com a febre doentia que queimava em seu interior, mas sua postura era inabalável. A facção da primeira rainha não poderia, sob nenhuma hipótese, descobrir a verdadeira natureza de sua força. Justamente por me restar tão pouco tempo de vida, eu mesmo limparei o caminho. Benjamin sentenciou em sua própria mente a determinação, ofuscando a dor física. Eliminarei os príncipes restantes dentro do limite de tempo disponível e emitirei meu testamento oficial e irrevogável como o próximo rei. Ele cravou um olhar feroz em seus soldados e declarou, puxando para si o peso da execução: deixem a segunda princesa Camila e o quarto príncipe de Seridonihit sob minha total responsabilidade. A verificação desses dois alvos primários consumia cerca de 15 minutos essenciais. Benjamin conhecia a vaidade intocável de Camila. Ela receberia sua mensagem de rotina até às 15 horas. E sua arrogância era tanta que ela não suspenderia o hábito nem mesmo diante da declaração de uma lei marcial. O verdadeiro perigo é o nem dela, refletiu o príncipe, a mente puramente tática. O fato de ter invadido meus aposentos sozinha e atirado às cegas prova que é uma habilidade de contra-ataque ou invencibilidade. Graças à coruja de vigilância de Mousse, o pássaro da janela traseira que Benjamin forçou-se a manter ativada continuamente sem descanso, ele pôde revisitar o instante exato da morte de seu subordinado e desvendar o segredo da princesa. É um NEM do tipo pós-morte. Ao ser assassinada, a habilidade desperta instantaneamente, roubando a energia vital do agressor para ressuscitá-la. Restava ainda a lacuna do 13º príncipe. Benjamin voltou sua atenção impiedosa para a equipe. Mayan continua com o paradeiro desconhecido. É quase certo que permaneça isolado dentro do espaço de NEM criado por sua besta guardiã. Instruiu sem margem para falhas. Mas o telefone fixo do quarto dele deve conseguir atravessar essa barreira. Sácio, a transmissão de ordem de custódia ficará a seu encargo. Se Marian não for levado à sala 1001 até as 14h30, enviem Rian. Com o tabuleiro completamente dominado e as ordens distribuídas, a fúria absoluta do primeiro príncipe afunilou-se para seu alvo mais odiado. Os olhos de Benjamin se arregalaram em uma expressão de ódio sádico ao pensar em seu irmão de sangue. O quarto príncipe de Seridonihit, pensou Benjamin, as veias saltando de sua testa larga. Em circunstâncias normais eu faria questão de torturá-lo até que você implorasse pela própria morte. Mas me falta tempo para saborear o seu sofrimento. Em vez disso, garantirei que o meu rosto seja a última visão gravada em sua memória, no exato instante em que eu arrancar a sua vida. A visão se afasta, revelando o panorama completo do nível 1 do navio Baleia Negra. O tabuleiro sangrento da Guerra de Sucessão é exposto em um mapa isométrico frio e detalhado. Os luxuosos alojamentos reais, numerados lado a lado, contam a história sombria da Carnificina. Gigantescos X marcam as zonas apagadas, os túmulos simbólicos de onde os príncipes caídos não retornarão. O silêncio nos corredores é apenas uma ilusão antes da tempestade.
Em cada setor estratégico, as peças se movem. Os quadros de vigilância e comunicação pipocam pelo mapa. Guardas, espiões e subordinados repassam informações pelos comunicadores, confirmando posições e se preparando para o massacre iminente. A tensão é palpável, moldando o ar pesado do convés VIP. No canto da página, liderando a marcha implacável, Benjamin avança com passos pesados, lidados pelo sempre leal Furikov e pelo núcleo de seu esquadrão de elite. O rosto do primeiro príncipe é uma máscara de pura determinação, fúria e brutalidade tática. Ele não é mais um herdeiro esperando seu turno diplomático, ele é um predador que acabou de soltar as próprias amarras. A batida final do capítulo ecoa, cravando o destino de todos a bordo nas caixas narrativas como o bater de um relógio da morte. Faltam 15 minutos para a decretação da lei marcial especial. O primeiro príncipe entra em ação. Fim do capítulo. É isso, pessoal. Que capítulo absurdo. As táticas, toda a motivação do príncipe Benjamin. Simplesmente insano. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Vamos conversar, vamos teorizar sobre esse capítulo insano. Se você gostou do vídeo, olha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Isso ajuda demais o canal crescer e chegar a bem mais pessoas. Olha, me dá essa força aí e é isso. Até a próxima. Valeu!